Alô, meu amigo da Pai Querer, muito bom dia. Amigo que está conosco através do som da 91,7. Você que já está aí ligado com som e imagem no YouTube Pai Querer 91,7 ou no Facebook Pai Querer 91,7. Mais um sábado, mais um Pai Querer Rádio Opinião especial. Chegando ao final do ano, aliás, como a gente já falava, né, desde o final do mês de novembro, nós estamos nessa sequência de Pai Querer Rádio Opinião especial com as principais secretarias da Prefeitura, analisando o ano de 2023, a perspectivas, previsões para 2024, e hoje é a última secretaria. Acho que certeza, a secretaria mais importante da prefeitura. Não é, Lino Ramos? Tudo bem? Tudo bem, JB? Bom dia a todos. Porque sem dinheiro a coisa não anda, né? E lógico que cada uma tem a sua importância dentro da sua área, mas as coisas passam ali pela Secretaria de Fazenda. Exatamente. E sábado que vem, dia 30, o último programa. E o último programa fechando o ano com o prefeito Marcelo Bellinati. Já antecipando, vai ter um pouco mais de duração. Nós vamos ter 1h30, começando às 10h30, sábado que vem. Mas recebemos aqui João Carlos Barbosa Pérez, mais uma vez conosco. Ele lembrava, é a sexta ou sétima vez que está aqui, desde os tempos que ele tinha outro cargo na prefeitura. Prazer em tê-lo aqui, João. Prazer é todo nosso, JB, Lino Ramos, um bom dia a todos. De fato, é o sexto ano, estou entrando para o sexto ano como secretário de Fazenda e fiquei 3 anos como controlador. E todo ano nós estamos trazendo o balanço da prefeitura no último mês. Então, é uma honra estar aqui, é um prazer. Nós estamos com a Wanda, que é a nossa diretora de arrecadação lá, né? E ficamos à disposição. Tem muita informação bacana para esse programa de hoje. Perfeito, é o que a gente espera. Wanda Cono, que é a diretora de arrecadação, muito obrigado pela presença, Wanda. Bom dia, JB. Bom dia, Lino. Bom dia, os participantes, os ouvintes da Rádio Pai Querer. Para mim é uma honra estar aqui com o secretário João Carlos, participando, trocando ideias, inclusive prestar informações a respeito da Secretaria de Fazenda. E também, só para completar, ele faz 6 anos, mas aqui, esse é o 3º ano que eu venho participar do seu programa também. Olha só que beleza. E sempre junto com o secretário João Pérez. É bom sinal, não é? Eu acho que é Sem dúvida. bom sinal. A permanência e a longevidade num cargo é bom sinal. Mas, João, para a gente começar, eu me lembro, não faz muito tempo até, que você esteve aqui, porque exatamente a gente estava aí numa preocupação um pouco maior do que em outros anos. Então, hoje, praticamente, bom, já tudo definido, né? Ontem você vai falar a respeito de alguns números, né, fechados. Está mais tranquilo? Como é que terminamos o ano? JB, olha, foi um grande desafio. Esse ano, em relação ao que foi o ano passado, foi um ano mais difícil, né? Mas nós fechamos com chave de ouro. Nós encerramos o exercício com 1,40 acima do nosso orçamento. O que significa isso em números, né? Nós encerramos com 21 milhões arrecadados acima do orçamento, né? Nós não temos os números fechados do mês de dezembro, mas conseguimos honrar todos os nossos compromissos, pagamos a folha do servidor, 13º salário, antecipamos pagamentos de fornecedores, ou seja, nós conseguimos cumprir todos os nossos compromissos aí e vamos fechar com equilíbrio, em que pese, né, um equilíbrio, um saldo positivo menor do que foi o ano passado. Entendi, mas sobra alguma coisa para janeiro? Nós acreditamos que nós vamos fechar o financeiro entre 20 a 50 milhões de superávit, né? O ano passado nós fechamos com 209 milhões, né? Então, assim, houve, né, uma queda na arrecadação significativa, né? Principalmente daqueles tributos que nós não temos um poder de gestão maior, né? Mas nós estamos fechando com equilíbrio, que é o que a lei preconiza, né? E para 2024, com todo o cuidado, cautela que nós estamos tendo, né, desde o início da gestão do prefeito, para que nós possamos entregar a prefeitura numa situação confortável, né? Mas esse ano foi um ano difícil. Eu costumo dizer, JB, o seguinte: a arrecadação, ela é o instrumento mais eficaz para medir o nível da atividade econômica, né? E se a arrecadação vai bem é porque a atividade econômica está indo bem. O que nós percebemos lá foi um crescimento aquém do que foi o ano passado, né, em especial em alguns tributos, como por exemplo o FPM, né, o nosso ICMS, mas o resultado, no final das contas, foi um resultado positivo.
Ô, João, e eu me lembro que vocês falavam em contingenciamento. Isto está superado? Naquele momento lá atrás, nós cogitamos, não só cogitamos, como aplicamos o contingenciamento. Nós temos um comitê gestor na Secretaria de Fazenda, um comitê que é composto pela Fazenda, pelo Planejamento e pela Contadoria, e nós temos um controle, um monitoramento da despesa. Então, houve, num dado momento, né, nós seguramos algumas despesas que nós entendemos naquele momento não era possíveis, né? Mas nesse momento agora estamos fechando com equilíbrio e, né, tudo aquilo que estava represado em termos de fornecedores, pagamento, nós estamos rigorosamente em dia. A gente sente o seguinte, há um alívio e hoje uma certeza de que a possibilidade de continuar com essa, né, com essa caminhada que o prefeito determinou e estabeleceu na prefeitura, dá para fazer, né? Porque o Lino lembrou bem, e também, eu acho que foi na última vez que você esteve aqui, chegou até a comentar a respeito de algumas obras que queriam fazer e talvez precisar segurar. No final, não precisou nada. De jeito nenhum, nós soltamos tudo. Quando eu falo assim, segurar, verificar algumas despesas, JB, por exemplo, assim, aquisição de veículos, né? Isso é realmente necessário, né? Mas todas as obras que estavam no orçamento, elas foram executadas e com recurso garantido, recurso da contrapartida garantido. Então, ou seja, não houve interrupção de nada, né? Tudo foi entregue, né? E fornecedores rigorosamente em dia. E eu me lembro também, João, que a Guarda Municipal até tinha e tem em andamento um processo para contratações. E naquele momento, isso há uns 4 meses atrás, não foi possível. Como é que está a situação para já pensando em 2024? Ô Lino, veja, a questão das contratações é uma questão maior, né? Não envolve só a guarda, nós temos uma questão de índice de pessoal, né? Porque, veja, a relação despesa de pessoal versus receita corrente líquida, houve uma piora do município por conta da própria queda na arrecadação da nossa receita e também uma mudança do Tribunal de Contas, JB. Em 2022, o tribunal ele retirou a dedução que nós podíamos fazer da despesa de pessoal. Então, houve um incremento na despesa pessoal e isso impactou no índice. O nosso índice agora, esse mês, o último fechamento, nós temos novembro, nós chegamos a 49,62 o índice de pessoal, né? Ele está um pouquinho acima do limite de alerta, que é 48,60. Então, qual que é nosso objetivo, né, o nosso trabalho junto à Secretaria? É fazer com que haja uma redução desse índice para que nós possamos voltar a debater as contratações que não é só em relação à guarda, né, mas em relação a todo o município mesmo. Nós fizemos um projeto de lei agora que foi aprovado na Câmara, mudando a forma de repasse à Capismel. Decota a parte patronal para aporte. Isso vai impactar no índice e a nossa expectativa é que no final da gestão do prefeito esse índice esteja inferior a 48,60, que é o limite de alerta, né, instituído pela LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Sei. E nesse contexto, João, a gente teve também aprovado agora pela Câmara o orçamento para o ano que vem. Evidentemente que é um assunto ligado mais ao planejamento, mas é evidente que passa por você, passa pela Wanda, e é um crescimento em torno de 6% no orçamento? O nosso orçamento para o ano que vem é de 3 bilhões e 36 milhões de reais, né? O orçamento fiscal do município, né? Ele houve um crescimento mesmo de 6,5 em relação ao que foi o ano passado, né? E se nós levarmos em conta os investimentos nas empresas públicas, o nosso orçamento chega a 3 bilhões e 74 milhões de reais, né? Aí destacando, né, os maiores orçamentos da prefeitura, nós temos lá a saúde com 915 milhões, na sequência educação 806 milhões, depois nós temos a Capismel 649 milhões, que é o fundo de previdência. A Fazenda, o orçamento de 400 milhões da Fazenda, é o quarto maior orçamento, porque nós pagamos os encargos do município, né, pela Fazenda. Depois nós temos obras, 160 milhões. A limpeza da cidade, CMTU, 117 milhões. Daí SEMA, 28. Idoso, 13 milhões. E mulher, 11 milhões. São os mais, né, Então, para o ano que vem, houve um acréscimo mesmo do orçamento, um pouquinho acima da inflação projetada, né? Que é de 5,40, se não me falha a memória, houve um crescimento um pouquinho acima. Perfeito. E, bom, essa montagem para o ano que vem foi tomada como base esse ano, um pouquinho mais de dificuldade, ou não já há uma previsão um pouco melhor? Não, nós consideramos o crescimento do PIB para fazer a estimativa da receita, porque o orçamento, JB, nós fazemos assim, nós estimamos as receitas, né, e fixamos a despesa. Receita por receita, por exemplo, quanto nós vamos arrecadar de IPTU o ano que vem? ISS, TBI, FPM. Então nós pegamos o histórico de arrecadação e levamos em conta o crescimento do PIB. Então o crescimento do nosso orçamento ele foi bem modesto, né, considerando esse cenário de queda na arrecadação em 2023, né? Quando a gente pensa nos impostos aí já, ITBI, ISS, IPTU, como foi
o desempenho ao longo desse Vamos ano? lá. Isso gravei esses números aí, vamos lá. Primeira arrecadação do município, não é o IPTU. A gente fala IPTU, né? Primeira arrecadação, ISS, 343 milhões de reais. Ele cresceu 17% em relação a 2022. Segundo o Ele tributo, cresceu mais esse ano em relação a 22 do que 2022 em relação a 2021. bem colocado, ele cresceu um pouquinho aquém do que foi em 2022, mas ainda assim um crescimento significativo, 17%. Daí na sequência nós temos o IPTU, 319 milhões do IPTU, cresceu 6,64 em relação ao ano passado. Então ISS, IPTU, nós temos o nosso ICMS, nós arrecadamos 224 milhões. Ele teve uma queda de 0,81% em relação ao ano passado, o ICMS, né? Quanto daí sem dinheiro? Olha, mais ou menos assim, se você colocar o crescimento dessa receita, como foi o ano passado, estamos falando de 30 milhões, mais ou menos, 40 milhões a menos, que nós tínhamos projetado no orçamento e que não se confirmou. Então, né, ISS, IPTU, o ICMS, depois nós tivemos o IPVA, 187 milhões, um crescimento de 19% do IPVA, então um crescimento muito importante do IPVA. Depois o FPM, 122 milhões arrecadados, um crescimento de 2,50%, mas o ano passado o FPM cresceu 17%. Então, veja, se ele tivesse crescido no mesmo patamar que o ano passado, nós estamos falando aí de mais ou menos 15 milhões a mais. Então teve uma queda do FPM, né? O ITBI nosso, 94 milhões de ITBI, 13% de crescimento em relação ao que foi o ano passado, né? O ITBI, ele teve um crescimento positivo, mas em relação ao ano passado, cresceu menos. Mas somando esses recursos todos, né? E em relação ao orçamento, e não o que foi arrecadado, nós tivemos um crescimento de 1,4 acima do orçamento. Significa que nós arrecadamos até o momento 21 milhões acima do que estava projetado no orçamento, contra 209 milhões o ano passado, acima do que estava projetado. Então, nós cumprimos a meta da LRF, né, vamos fechar com equilíbrio, mas muito aquém do que foi o ano passado. Agora, essa diferença da sobra do ano passado para desse ano, quer dizer, de 200 e poucos milhões para cerca de 50 milhões, em razão da queda, em razão dos problemas que nós tivemos, e não do aumento do custo. Não, essa relação que eu estou dizendo é em relação ao orçamento, né, a receita, né? Isso. Em razão da queda na arrecadação mesmo, Queda né? na arrecadação, Você pega, por exemplo, o FPM, né? Londrina sentiu como tantos outros municípios sentiram a queda na arrecadação do FPM. O A ICMS porcentagem para Londrina é menor é do que menor, para outras. mas veja, a base do ICMS é o imposto de renda e o IPI, né? Então tudo que se arrecada no país, né, de imposto de renda e IPI forma um bolo, forma-se um bolo. Esse bolo, 22,50% de tudo que é arrecada de imposto de renda forma esse bolo e é dividido entre estados e municípios. O que significa isso? Se as empresas não faturam, pagam menos imposto de renda ou não têm o IPI, a base diminui. A base diminui, é menos recurso para os municípios. É isso que nós sentimos agora nesse ano de 2023, né? Agora, Wanda, o IPTU, Wanda e secretário, nós tivemos, a última vez que vocês estiveram aqui, a gente estava um pouco na dúvida, não estava atingindo o objetivo, né, o IPTU, principalmente em relação ao Profis. E depois parece que até o final chegou-se àquilo que se pretendia. Sim, inclusive o Profis, nós encerramos de uma forma bem positiva, que nós tivemos uma arrecadação de 64 milhões e 597 mil, tá? E a nossa meta era 53. 55, né? Então, mesmo o IPTU, embora a gente tenha tivéssemos o receio devido à queda, apresentou um resultado. A nossa inadimplência ficou em torno de quanto, secretário? Então, nós arrecadamos até o último levantamento agora 396 milhões de 479. Se nós somarmos o parcelamento, que está parcelado, que a gente não pode considerar que é inadimplente, porque estão pagando, né? A gente chegou a 17,33 na inadimplência nossa. Então, igual ao ano quase passado. que foi o ano passado, né? É bem próximo do que foi o ano passado. E em relação à inadimplência, as pessoas que eventualmente não conseguiram pagar, não conseguiram negociar, como fica a situação dessas pessoas? Lino, nós temos um trabalho na secretaria, a Wanda ela que conduz lá, né? Que é de tentar exaurir toda a possibilidade de cobrança na esfera administrativa, JB. A gente manda cartas, convites, né? O ano passado foram 512 mil cartas, convites. Qual que é a ideia? Que é
que o contribuinte pague ainda na esfera administrativa. E o Profis é um instrumento desse, né? É um instrumento que estimula a pessoa a pagar ainda antes de uma execução fiscal ou de um protesto. A execução fiscal, você vai pagar 10% de honorário, vai ter custos processuais. O do protesto restringe ao crédito, né? Então, a gente procura exaurir essa possibilidade. E se não pagar, o que vai acontecer? Vai para a dívida ativa esse ano, vai acabar virando uma execução fiscal ou um protesto, né? O contribuinte vai ter custos processuais, honorários advocatícios e restrição ao crédito no caso do protesto. Então, nós não queremos isso. Nós queremos que haja uma negociação ainda na esfera administrativa. É ruim para o contribuinte, mas é ruim para a prefeitura. Pra prefeitura. Também, né? Mas sabe, Aquela velha história, é melhor um mau acordo do que sim. uma boa demanda. E aí a gente fica assim, né? Por exemplo, muitas pessoas falam, o Profis ele favorece quem não paga em dia, né? Mas o Profis ele dá o desconto na multa e nos juros. Então vamos imaginar, a prefeitura tem uma lei aprovada no início da gestão do prefeito Marcelo que amplia em 1% o desconto para pagamento à vista. Esse ano vai chegar a 15%. Então se você paga à vista R$1.000, um cidadão foi lá e pagou à vista, ele pagou R$850, correto? Aquele cidadão que deixou de pagar à vista, ele vai ter os R$1.000 corrigido pela inflação, que esse ano deu 4,84. Então ele vai pagar os R$1.000 mais 4,84. Por quê? Porque não tem perdão, né? Porque eu Perdão desconto só na multa e nos juros. na multa e juros. Então, assim, o que eu falo ao contribuinte? Vale a pena pagar em dia. Não, né, o Profis não compensa, né, essa escolha, né, de deixar de pagar em dia. Né? E a gente tem a histórica dívida ativa, que essa é difícil receber, né? Se receber seria um mega prêmio. A gente tem mais 1 bilhão e 800 milhões, né? Você quer falar sobre a dívida ativa? A dívida ativa, hoje, o somatório está em torno de 1 bilhão e 800. É uma coisa assim, é muito grande essa dívida, então a gente trabalha, mas está difícil de abaixar. Por quê? Anualmente, a correção da dívida ativa, 4,84% da dívida ativa, ele já foi maior do que o que recebeu. maior do que recebeu, então ele cresce dessa forma, né? Mas, enfim, a dívida ativa, nós, por exemplo, este ano, 2023, desde junho, nós, até dezembro, inclusive, nós enviamos carta de convite, adesão ao Profis, porque estávamos com o Profis em vigência, para todos os contribuintes, mostrando desconto, convidando ao pagamento. Enquanto não tem Profis, também nós enviamos essa carta, até inclusive com opção de parcelamento também, exatamente para que eles pegar, principalmente aqueles que esqueceram, né? E ele é como um lembrete, né? Você já Então, a gente pensou, sempre né? tenta exaurir o que pode ser feito através da parte administrativa, né, secretário? Imagina uma coisa, JB, o ano que vem, essa dívida de 1,5 bi, nós temos 1% de juros ao mês, mais a correção monetária, e as dívidas novas têm uma multa de 2%. Então a gente está falando assim, na virada do ano que vem, por exemplo, essa dívida de 1,8 bi, ela vai ter no mínimo aí, ó, 12% de juros mais 4,84, né? E mais 2 de multa, é 16. 2 e cacete. Aí você pega 1,8 bi, por mais eficiente que nós formos na cobrança, ela sempre vai aumentar. Porque isso a gente debate muito lá. Até fiz uma sugestão para a Procuradoria, né, conversando com a Procuradoria, para tentar fazer algo que não fosse tão. Porque eu acredito que 1% de juros ao mês, mais a correção monetária, não seja adequado. Né? A ideia era reduzir esse 1%, né, porque acaba mostrando que a gente não tem efetividade e acaba penalizando o contribuinte com uma forma de correção que talvez não seja mais adequada. Né? Mas, secretário, eu tenho a impressão que uma boa parte, não, Wanda, desses contribuintes, não é um problema de dificuldade para pagar. É o cidadão que eu não pago. Conheço algumas pessoas assim. Deixa para lá, dou um terreno, obrigo e muita gente assim. E assim, o que a gente percebe lá, JB, que aquelas pessoas mais humildes, né? Você vê lá que ele se esforça para pagar, né? Ele não tem acesso a advogado, ele não consegue recorrer à justiça, chegar ao Supremo, as discussões, temos discussões que chegam ao Supremo lá, né? Então os mais humildes, eles procuram pagar, né? O que a gente tem dificuldade, por exemplo, desse 1.800 que eu lhe falei, a maior parte é ISS, não é em relação ao IPTU, né? Então assim, eles dispõem de advogados e recorrem até a última instância, né? Você falou em termos de recursos, de pessoas com poder maior, poder aquisitivo maior. Ainda tem alguns processos da revisão da planta do IPTU, porque eu me lembro que muitos perderam, né? Ainda tem? JB, posso falar com toda certeza que não houve nenhuma ação
prosperou. que prosperou. Nós tínhamos lá, quando eu assumi a Secretaria de Fazendas, nós tínhamos 2.000 processos referente à taxa de coleta de lixo e mais quase 3.000 processos debatendo o valor do IPTU. O TARF, que é nosso último, é o Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, é a última instância na Fazenda. Muitas dessas discussões chegaram no TARF, e o TARF ratificou, confirmou a decisão de primeira instância. Mas ainda assim, vários contribuintes recorreram ao judiciário e perderam. Perderam por quê? Porque a prefeitura tem autonomia para fazer a revisão da planta. Nós tínhamos, hoje, JB, é uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado. O prefeito tem que fazer a cada 4 anos a revisão da planta genérica de valor. E a reforma tributária que foi aprovada agora previu lá um artigo que o prefeito pode fazer por decreto a revisão da planta genérica de valor. Tem que ter uma lei específica, né, que traga os critérios, mas ele pode fazer aí a cada 4 anos fazer a revisão da planta genérica. Porque a revisão da planta é como um casamento, é na alegria e na tristeza. Se houver uma redução do valor venal do imóvel, ela tem que repercutir também no valor do IPTU. Então essa é uma discussão que a gente faz muito lá na Secretaria de Fazenda. O próximo prefeito que entrar, por exemplo, quem assumir a gestão, ele vai ser obrigado a fazer a revisão da planta. Estou dizendo aqui porque a lei assim obriga, né? Ô, João, nós falamos sobre aumento na arrecadação. E as despesas aumentaram muito? Porque vocês tiveram, por exemplo, a reposição salarial dos servidores. Então, a reposição ela é dada todo ano. Porque a gente fala assim, né? As receitas elas são corrigidas, né? Nós corrigimos as receitas e a despesa também ela é corrigida. Mas não houve um crescimento real de despesa, por exemplo, de pessoal, né? O crescimento que teve lá, o crescimento vegetativo que acontece por conta do PCCS, né? Por conta das contratações que ocorrem, aquelas que são imprescindíveis, né? E também a reposição salarial do servidor, né? Por isso que a gente fala assim, dentro do orçamento público, há o princípio do equilíbrio. Eu faço a recomposição dos valores da receita, e a despesa também faço. Então, houve um equilíbrio, né? Não teve um crescimento real. A despesa de pessoal, nossa, por exemplo, essa folha desse mês agora, a folha bruta da prefeitura chegou a 278 milhões de reais, essa folha que nós pagamos em dezembro agora. Se nós tirarmos, JB, o repasse a Capismel, porque a folha, para efeito de índice, você soma o salário do pessoal mais os encargos, né? Se eu tiro os encargos, ela chegou a 132 milhões de reais líquido, ou seja, o município investiu, injetou na economia de Londrina 132 milhões no dia 20 agora. Então, assim, e esse crescimento da folha, ele é fruto do quê? Da recomposição do salário, né? E também do crescimento natural da folha, né? Então, não houve nada de atípico, né, que justificasse um aumento real, né? Desculpa, Jota, essas contratações como professores, isso não impactou muito a folha? Porque a gente tem, são as chamadas substituições. Quando você elabora o orçamento público, você coloca assim, eu vou gastar de pessoal, não sei lá, R$1 milhão, né? Mas durante o exercício, muitos se aposentam, outros pedem exoneração. Então, o que você faz? Você tem que recompor o quadro, né? Que já está previsto no orçamento. O nosso problema em relação ao índice é que o tribunal mudou a metodologia. Ele tirou a possibilidade de uma dedução de uma receita que hoje não é possível mais. São quase 50 milhões de receita de imposto de renda que ele falou assim, ó, você não pode deduzir mais da despesa de pessoal. E isso fez com que o nosso índice de pessoal, ele aumentasse. Não porque aumentou a despesa de pessoal, porque nós tivemos que excluir essa receita, né? Secretário, uma curiosidade, eu não sei se você teria condição de avaliar. Nós vamos ter o IPVA agora com um desconto um pouco maior, o dobro. Só que o dobro de 3 para 6. Você acredita que talvez haja um volume maior de pagamentos à vista? Em relação ao IPVA? IPVA, só IPVA. Perfeito, eu acho que sim. Eu acho que sim, porque 6% acaba sendo atrativo, né? Para o contribuinte, né? E aí, JB, a gente até tinha um projeto pronto na Fazenda que não prosperou esse ano, que eu gostaria muito de fazer, que era estimular o proprietário de veículo que tem o seu veículo licenciado em outra cidade para fazer o licenciamento em Londrina, porque 50% da receita do IPVA fica na cidade. Exato, E aí você fica... Qual que era a nossa ideia lá? Era não é dar um desconto, mas dar um crédito para ele no valor de 2 licenciamentos, para ele poder transferir para Londrina o carro. O que significa isso? Eu imaginar um carro de que o IPVA é R$1.000, JB. R$500, 50% fica para Londrina e é de forma perene, até o carro deixar de pagar o IPVA ou mudar para outro. Então nós queríamos fazer uma campanha aqui em Londrina para falar, olha a importância de transferir o veículo. Você anda na cidade, você vê veículo de Curitiba, toda a região aqui, né? Por que não transferir para Londrina? O recurso fica na cidade. É verdade. Ô, João, uma coisa que eu tenho certeza que está todo mundo esperando,
os carnês do IPTU. Eita, Lino, eu sabia que você ia chegar. Eu É, acho que todo mundo esperando. talvez. Poderia demorar um pouco mais. Lino, nós estamos concluindo agora, né? Serão 2 lotes do IPTU, 31 de janeiro e 15 de fevereiro, né? Nós fechamos a recomposição que eu já falei, né, de 4,84, que é uma obrigação legal, está na lei, nós não temos como deixar de fazer a correção do IPTU, né? E aí nós fechamos também a coleta de lixo. A coleta de lixo, nós trabalhamos com o conceito de custo incorrido, ou seja, tudo que o município gastou em relação à coleta no último ano, faz-se o rateio para o próximo ano, né, considerando as unidades imobiliárias. Então nós chegamos ao valor da coleta de R$ 1,33 cada vez que o caminhão passa à frente da casa do contribuinte. Então vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, o contribuinte que o caminhão passa 3 vezes. Passa 3 vezes, são 52 semanas no ano. Então, se você pegar 52 semanas vezes 3 e vezes 1,33, que é o valor de cada passada, esse contribuinte vai pagar R$ 208 no ano, para ter a coleta durante todo o ano. Entendi. Que é o que custou, né? Isso já foi feito? Nós já fechamos, né? Nós vamos mandar a semana que vem a nossa previsão e mandarmos para a gráfica já para começar a impressão dos carnês. Então, não, mas e essa taxa de lixo? Já tem definido se ela vai aumentar ou vai não, diminuir? nós já fechamos a 1,33. O ano passado, JB, foi 1,11 custava. Ah, entendi. 1,11. Em 2018, sabe quanto custava a coleta em Londrina? 1,44. Se nós compararmos 1,33 na data de hoje com 1,44 em 2018, nós reduzimos o valor da coleta comparado com 2018. Comparado com o ano passado, houve um incremento. Por quê? Porque é o conceito daquilo que você gastou, né? Você gastou esse ano, então você faz o rateio para o ano seguinte. E funciona super bem, JB. A gente debateu muito com o Ministério Público, o doutor Renato de Castro, a gente faz uma divulgação na página da CMTU, então você entra lá, você tem todos os contratos, todo o custo, como que nós chegamos no valor. Esse ano custou 50, se não me falha melhor, custou 56 milhões de reais o sistema de coleta em Londrina. E daí você faz o rateio para os contribuintes. Então é um modelo que funciona bacana, esse modelo, né? O IPTU vai ter quanto em lançamento? Você fala de... Total valor a ser lançado. Então, ele cresceu 4,84. Esse ano agora nós tínhamos lançado 387 milhões, né, o ano que passou. Então é o crescimento vegetativo mais a recomposição do valor. Eu não tenho o valor fechado agora porque estão concluindo o lançamento, né? Mas vai ser o crescimento do vegetativo mais os 4,84, que é a recomposição do valor, né? Então... E claro, a gente já sabe, os descontos estão mantidos para quem pagar à vista, por exemplo. Isso, nós temos hoje na prefeitura, por exemplo, contribuinte que tem desconto de 10, 11, 12, 13, 14 e 15, porque depende da situação que ele está, né? Mas esse ano é 15%. Então, imaginar que o contribuinte não faça opção pelo pagamento à vista esse ano e faça opção pelo parcelamento, né? Ele vai voltar o ano que vem a 10%. 10%. O que nós percebemos na Secretaria de Fazenda, e eu debatia muito, JB, até eu era contrário a esse projeto de aumentar o desconto, porque é uma renúncia fiscal muito grande. A renúncia fiscal é grande. Só que nós percebemos na Fazenda que há uma... o contribuinte ele paga rigorosamente em dia para obter o desconto. Então houve uma regularidade no pagamento à vista. Ajuda também. Ajuda muito, né? E houve uma migração do parcelamento para o pagamento à vista. Então essa política foi muito bem sucedida, né? Hoje nós temos quando você solta o carnê em janeiro, JB, antes de remeter o carnê, já tem vários contribuintes fazendo pagamento pelo site. E são sempre os mesmos, né, que fazem a opção pelo pagamento à vista. Se livrar daquela dívida. Agora, secretário, existe uma previsão? Qual o imposto, qual a arrecadação, de que imposto deve subir mais a previsão no ano de 2024? E, complementando, a reforma tributária ainda não dá interferência nenhuma, né? Não, então vamos lá, em relação ao tributo, né? O tributo que mais nós vamos arrecadar em 2024 é o ISS. Nós projetamos no orçamento 450 milhões de reais de ISS. Esse ano foi? Esse ano nós arrecadamos até, não está fechado ainda, né? 343 milhões, mas nós temos uma parte do mês de dezembro ainda, né? Então o nosso ISS, ele cresce muito, né? 17% de crescimento, né? Mas a reforma tributária, por exemplo, a reforma tributária aprovada, ela vai juntar, né? Então nós vamos ter lá o ICMS junto ao ISS, vai criar o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Nós debatemos muito lá, JB, porque nós íamos perder, por exemplo, o ISS cresce muito, né? Mas em contrapartida, o nosso ICMS teve uma queda agora, né? Então ele vai juntar o IBS junta ICMS ao ISS. Como que é feito o cálculo hoje do ICMS? O ICMS hoje leva em conta o valor adicionado para chegar no coeficiente, né? 65% é valor adicionado. Então, o que acontece hoje? O valor adicionado nosso, em relação ao valor adicionado do Estado,
ele é pequeno, né? É 2,68. Enquanto que a população nossa, em relação à população do estado, é de 4,50 mais ou menos, né? Então, assim, para a gente é muito melhor o repasse quando leva em conta o fator população e não o valor adicionado. E o que acontece com a reforma tributária? Ela juntou o ISS ao ICMS e o peso dessa relação população é maior. Então, a gente, na expectativa nossa, de arrecadarmos mais. Só que a reforma tributária, ela vai extinguir esses tributos a partir de 2033, só que nós vamos ter uma média de arrecadação para compensar eventuais perdas. Então, aquilo que a Prefeitura de Londrina arrecadar de ISS, por exemplo, 2024 a 2028, vai servir de parâmetro para compensar eventuais perdas no início da implementação do IBS. Então, qual que é a nossa linha de trabalho lá, JB? É melhorar a equipe, fazer um planejamento para quê? Para arrecadar mais aí nesse período 2024 a 2028, que vai ser o parâmetro para que haja compensação no início da reforma. Era mais ou menos isso, né, que o governo do estado, só que era o contrário, né? Que ele ia aumentar agora o preço aumentar a alíquota do ICMS para ele receber mais para chegar nesse período, só que isso foi retirado, não é? Perfeito, mas eu acho que o Estado aprovou agora o aumento das alíquotas. Sim. Aprovou, não Não, aprovou? não, o Estado sim, mas eu estou dizendo a reforma sim, tirou aquela... para que não haja essa corrida. Isso, exatamente. Então, o que nós temos que fazer? É trabalhar na fazenda, né? Agora, para nós, JB, o que a gente enxerga com a reforma? A reforma vai aumentar o alcance do fisco, vai desburocratizar, vai tornar mais simples e vai reduzir a sonegação fiscal. Então, para o município de Londrina, por exemplo, a forma como ela foi votada lá, o texto final, ela é favorável ao município de Londrina. E favorável também ao país. A reforma tributária não é uma reforma de um governo, é uma reforma de Estado. Ela é necessária, assim como a reforma administrativa é necessária, a reforma política é necessária, né? Mas a reforma tributária é necessária. Então eu vejo eu só sabe o que me incomoda, JB? Os jabutis que eles colocam nesses projetos, né? O jabutis é complicado, né? Sim. E sempre tem um jabuti que passa aí, né? E a gente acaba. Ver lá na frente. E a sociedade acaba pagando um preço por isso, né? Mas a reforma, a essência da reforma, ela é positiva para o Estado brasileiro. Sei. Ô, João, só quero voltar um pouquinho na questão do IPTU, porque quando a gente fala em IPTU, sempre surgem aquelas pessoas que têm dúvidas quanto às isenções. Ah, legal. Olha, vou falar as mais comuns, depois a Wanda pode complementar, né? Mas, ó, isenção mais comum, idade superior a 63 anos, viuvez, né? E no caso de alguma doença, alguma invalidez, alguma doença que impeça o exercício laboral. Nesses casos, são os mais comuns, o contribuinte tem que ter uma renda de até 5 salários mínimos e um imóvel, né? E residir nesse imóvel. E a isenção nossa, o valor agora é até 553 mil. 552. Então, até 553 mil, ela vai ter atendendo a esses critérios, ela vai ter a isenção total. Passando desse valor, ela tem a isenção até 553 mil, estou arredondando 553, mas acho que é 552 alguma coisa. Acima disso, ela paga, daí são as chamadas isenções parciais, né, que a gente tem lá. Certo. E aí, no caso, o próprio carnezinho já vem com as orientações, né? Isso é importante, porque nosso carnê vai estar lá ou isenção total ou isenção parcial. E aqueles contribuintes que adquirirem o direito, que têm direito para fazer o pleito à isenção, ele pode pedir durante todo o exercício de 2024. O que a gente percebe na praça lá é uma correria no início do ano, que o pessoal está pedindo, mas aí tem que ter o cuidado de que ele atende os critérios, porque se lá na frente ele não atender o critério, daí nós vamos cobrar, né, retroativo. Então tem que ter esse cuidado de analisar se ele se de fato atende os critérios, né? Porque acho que há duas coisas, né? Primeiro, ele perder aquela condição de estar dentro do critério, por algum motivo. Ou então, ele, a partir desse ano, ele passar a estar dentro do critério. Aí ele tem que procurar, não é? Tem que procurar. Ele tem que estar com todos os requisitos antes do dia 1º de janeiro do ano. Tá? Aí para entrar isso. antes. Por exemplo, é 63 anos. Não adianta fazer aniversário dia 2 de janeiro. Tem que ser antes. No dia 1, ele já tem que ter 63 anos. E só para complementar a questão da isenção, no caso de isenção por deficiência, essa deficiência não pode ser temporária. Ela tem que ser comprovadamente permanente. Tá? Porque nós temos muitos casos, pessoal, que protocola esse pedido, mas é uma deficiência temporária. Aí, nesse caso, normalmente são indeferidos. Teria que ser comprovado como permanente. E aí, JB, só essa questão da isenção é uma questão muito séria, porque trata-se de uma renúncia fiscal, né? Então, nós temos muita cautela em conceder a isenção. E aí,
dependendo tem situações lá que você corta, né? E aí o contribuinte tem que pedir de novo, por quê? Porque tem que ter certeza de que ele atende os requisitos, que trata-se de uma renúncia fiscal. As isenções no ano passado nos custaram quase 24 milhões de renúncia fiscal, né? Então é recurso público, né? Então tem que ser bem atender bem a lei, atender a lei mesmo, né? Bom, João, vocês estiveram agora recentemente, na Câmara aprovou um projeto do Executivo que trata dos microempreendedores. O que está mudando na prática para os MEIs? Olha, é um projeto nosso, né? O prefeito Marcelo nos pediu muito, né? Uhum. Esse projeto ele vai atender 47 mil microempreendedor individual. Nós temos 47 mil micro em Londrina. E aí nós estamos isentando a taxa de funcionamento, a taxa de fiscalização, a taxa da vigilância. Nós estamos isentando todas as taxas. São 47 mil MEI, esse microempreendedor é aquele que fatura até 81 mil reais por ano. Então nós vamos isentar. Isso significa, assim, de uma renúncia de quase 700 mil reais por ano. Para quê? Para atender esses pequenos que fomentam a economia, né, que geram emprego. Então a ideia nossa é o quê? É tentar desburocratizar e não ter custo, né, em relação ao bem. Então a partir da sanção dessa lei, o ano que vem, por exemplo, esses MEIs não irão pagar essas taxas, que varia. Depende né, varia de 100 reais a 150 reais, depende do valor. Mas nós estamos isentando, então, né, taxa da vigilância, funcionamento, verificação, nenhuma taxa mais o MEI vai pagar em Londrina. E no fim ajuda também. Ajuda, porque, JB, eu sou da seguinte forma, eu acho que aquilo que estimula a iniciativa, né, eu acho que nós temos, o poder público tem que tomar a iniciativa de tentar favorecer o ambiente de trabalho, né? Nós estamos debatendo muito lá agora a questão do alvará, por exemplo. Eu tenho um gargalo ainda lá, JB, que é o alvará. Melhorou muito, né, mas não é o ideal, não é aquilo que nós almejamos, não. E nós estamos trabalhando lá junto à TI para quê? Já dispensamos alvará para baixo risco. A ideia nossa agora é que o alvará provisório do médio risco ele seja automático e perene. E que as licenças sanitária, bombeiro, vigilância possam ocorrer após a emissão do alvará. O alvará vai ser emitido de forma automática e definitiva. E daí o empresário, o contador vai ter um tempo aí para correr atrás Significa que se isso prosperar, JB, 75% dos alvarás nossos vai estar dispensado de alvará, no caso do MEI, baixo risco, ou o alvará vai ser definitivo no caso do médio risco. Só vai ficar para análise da Secretaria de Fazenda aqueles alvarás de alto risco. O cidadão vai abrir uma indústria farmacêutica, então aí tem que ter um olhar diferente aí, né? Mas a nossa ideia é o quê? É desburocratizar e criar mecanismos para favorecer o pequeno empreendedor. No caso do MEI, será preciso requerer ou a isenção será automática? Não, nós vamos conceder de forma porque nós que emitimos o boleto, né? Todo ano. Então agora esse ano não terá cobrança mais. E se alguém receber alguma cobrança, né, pode procurar lá que não é a forma, nós vamos fazer de forma automática, né? Bom, a campanha agora para acerto do ITBI, desses legal. contratos de gaveta. Quer falar? Podemos Fala falar. sobre ele. Tá. Fala. Então, essa lei, ela foi publicada ontem, é a Lei 13.719, que concede desconto no ITBI para os contratos de gaveta que foram feitos até 31 de dezembro de 2022. Tá? Então, são aqueles contratos até 31 de dezembro de 2022 e que tem a firma reconhecida até essa data. Assinatura com a firma reconhecida. Tá? O que tem a exceção? No caso de contratos da Coab, Coabar, Coapan, esses não precisa ter firma reconhecida, porque não é o costume reconhecer firma, né? Então, esses contratos também, até 31 de dezembro de 2022. Tem limite? Tem alguma coisa? Tem. Valor, ou não? Nós temos, o limite é 550 mil. Certo. Até nós usamos esse parâmetro, tem gente até que acha que é um limite alto, né? Mas nós usamos esse parâmetro porque ele é próximo ao da isenção também. O da isenção. Bom, a gente Né? pode dizer. Então, é um limite que a gente usa para isenção, então nós usamos também para o ITBI. Aí, como você fala, não, mas aí esse projeto visa atingir qual grupo? Na realidade, ele é um projeto que vale para todos que têm contrato de gaveta. O objetivo maior é realmente facilitar para aquelas pessoas de baixa renda que não conseguiu regularizar a sua situação do seu imóvel, levando a registro. Então, com base nisso, nós vamos conceder esse desconto para facilitar para que ele leve ao registro. Por quê? Porque para ele ter uma segurança jurídica de que aquele bem, de que aquele imóvel é dele, ele tem que levar a registro, né? Aquela história, quem não registra Não é dono. Não é dono, exatamente. Então, e também um outro lado
que é o outro lado também, quando a gente for protocolar esse pedido, nós vamos conferir endereço de correspondência, então nós vamos atualizar o nosso cadastro também. Em que ele facilita? Para nós, quando a gente quiser mandar alguma correspondência para o contribuinte, que é o dono, vai chegar no endereço correto. Tá? E o contribuinte, por outro lado, ele não perde essa correspondência, porque tem contribuinte que muitas vezes fica sabendo que o imóvel dele está indo para leilão, quando já está essa notificação. E aí Por quê? foram Foram várias várias correspondências para o endereço errado, né? JB, Então é uma forma de... sim. Ó, a segurança jurídica, tem casos que nós relatamos já, né, de contribuinte sendo executado, né, tendo o imóvel indo a leilão, né, porque não é o proprietário, porque ele já vendeu, já passou à frente, mas lá para nós vale o registro. Se nós pegarmos o Código Civil lá fala, se não me falha a memória, o artigo 1245 fala que o proprietário é quem registra o imóvel. Exatamente. Né? Então, assim, para nós vale o registro. Qual que é a ideia nossa, que o prefeito nos cobrou muito, é dar segurança jurídica àquelas pessoas que mais precisam. Porque, veja, o nosso ITBI, a alíquota é de 2%. Então, nós vamos reduzir em 50% essa alíquota, né? E esse projeto vale até 30 de abril. Então, aquele contribuinte que fizer o pedido até 30 de abril, né, e atender os requisitos, ele vai ter o desconto. A ideia nossa, segurança jurídica para o contribuinte e também, JB, contribuir para que nós possamos ter um cadastro imobiliário que reflita a realidade. Às vezes nós cobramos o José, mas o imóvel é do João já, então gera um problema sério na prefeitura, né? E se o imóvel ultrapassar 550 mil reais? Então, até 550 mil reais tem um desconto. Vamos imaginar que ele tem um imóvel de 1 milhão. Até 550 mil, ele vai obter o desconto de 50%. Acima disso aí, não. Vai pagar o quê? 500 reais até 550 e o restante a alíquota cheia. Mais ou menos, como eu lhe falei da isenção, a mesma metodologia da isenção, até proporcional. Embora seja estranho, é difícil você encontrar uma negociação de 1 milhão em um contrato de gaveta, né? Mas às vezes, você lembra, eu tive um problema desse, né, e o cidadão não passou, eu pensei que tivesse já registrado tudo certo, porque tinha passado no cartório, mas realmente é isso. E para vocês também é dor de cabeça. Sem dúvida. E aí, JB, tivemos que fazer um trabalho de divulgação muito forte. O prefeito sancionou a lei, eu acho que ontem, né? Publicou ontem a lei. Uma divulgação muito forte para a gente poder chegar até esse público, né? E aí eu até falei para o prefeito, se a gente pudesse fazer, vamos ver se a gente é possível fazer um contato junto aos cartórios, para isso também traga alguma facilidade nos cartórios em relação a valores, para ver se a gente consegue também fazer essa política de que o cidadão fique regular, né? Então, a gente está atendendo os mais humildes, são contratos lá firmados com a Coab, com a Coapan, com a Coapar, né? Contrato de gaveta, porque quem compra, JB, um imóvel de 5 milhões de reais, o cara não vai fazer um contrato de gaveta. Então, a ideia nossa é o quê? É tentar buscar uma alternativa para esse pessoal mais humilde. E aí nós temos que divulgar muito, porque por mais que seja algo simples para a gente, mas às vezes é burocrático o cidadão na ponta. Como é que ele tem que fazer o pedido? Onde que ele tem que fazer o pedido? O que ele tem que trazer do documento? Quem ele procura, né? E é para a gente tentar corrigir essa situação, né? Aproveitando a divulgação, nós já vamos começar a atender desde quarta-feira. Quarta que vem, agora, já depois do Natal, já vamos começar a atender. Exatamente. Fechado, né? E aí nós vamos sentir, porque vai ser, não sabemos qual que é o movimento. Nós fizemos uma projeção lá, JB, mas é uma projeção muito complicada de fazer, porque você não sabe quem tem contrato de gaveta. Nós tivemos que fazer para atender a LRF. Então chegamos num valor lá de 36 milhões de arrecadação e 12 milhões de renúncia. 6 mil guias, né, Wanda? 6.200 e pouco. Então, essa é a previsão, mas nós não sabemos, né? E aí não vai precisar agendar, não. É só ir lá na praça. Não, a gente continua com agendamento. Então, olha, Ele pode fazer de duas formas, tá? Através do agendamento, ir lá na praça, ou ele pode usar o SEI, Sistema Eletrônico de Informação. Aí ele tendo o cadastro de usuário externo, ele pode protocolar também. Aquele WhatsApp do IPTU, não. Aquele é só para... Aquele WhatsApp do IPTU é mais para informação, né? Mas assim, né, a gente pede o agendamento, JB, porque funcionou bem melhor a Fazenda com o agendamento. Porque hoje você dá um atendimento melhor para o contribuinte. Você passa lá, nunca vê fila. Nunca vê fila. JB, nós chegamos a atender lá no Profis, lá, eu estava lá, mais de 1.000 pessoas num dia. Hoje, as nossas adesões ao Profis é tudo pela internet, e com agendamento, então melhorou muito o atendimento, a gente não queria abrir mão disso, né? Então faz o agendamento, né? A gente vai atender todo mundo, né?
nesse tempo, vai até 30 de abril, então esse projeto, né? Atender todo mundo e levar a informação para que esse cidadão que tem uma casa, que fez aquele contrato de compra e venda e não registrou, fique regular com o município. Né? Sei. Ô, João, vocês estavam fazendo um levantamento sobre imóveis em situação irregular, aquele aumento que não é registrado. Como está esse Puxadinho. trabalho? Às vezes puxadão, né? Nós recebemos, nós contratamos uma instituição lá de São Paulo, não me lembro o nome, né? E nós recebemos uma amostra, né? Uma prova, né? Do que foi feito, né? E é um trabalho muito bacana, né? São aqueles polígonos, tecnicamente eu não vou saber explicar, mas é aquela imagem, nós conseguimos uma imagem aérea da Infraero de 2020. Essa imagem nós cotamos ela, se não me falha a memória, quase 8, 9 milhões de reais, JB, a Infraero nos deu de forma de graça a imagem. Então nós pegamos essa imagem, contratamos um instituto para fazer a leitura, sobrepor o nosso cadastro imobiliário com essa imagem, né? Então vamos supor, o João tem uma casa de 100 metros no cadastro imobiliário, mas a imagem constatou que tem 150 metros. Então a ideia era o quê? Era corrigir o cadastro imobiliário, notificar o contribuinte, porque pelo Código Tributário eu tenho que notificar o contribuinte, dar um prazo para ele vir na praça explicar, para depois daí alterar o cadastro imobiliário. Mas a nossa ideia é o quê? É fazer essa correção. Nós compramos, ganhamos essa imagem, contratamos a empresa nos entregou lá uma amostra para verificar se o trabalho está sendo feito a contento. Mas nós não recebemos ainda, Lino, o produto final, né? Para daí começar aí né? Aí, no caso, vocês vão também depois fazer um comunicado, um chamamento, para que essas pessoas espontaneamente façam a correção. Então, se nós notificarmos a pessoa, ela vai ter que ir até a praça e daí, né, fazer né, às vezes, né, ela vai lá se Mais caro. explicar, né, mas a gente vai, quando receber esse material, nós vamos fazer uma divulgação disso aí, né, fazer uma divulgação, mostrar, porque isso aí, o cadastro imobiliário nosso, JB, ele tem muita inconsistência. Tanto em relação ao proprietário, quanto em relação à área construída. A cidade é dinâmica, ela muda toda hora está mudando alguma coisa. Então a ideia é o quê? É que o cadastro imobiliário reflita a realidade do município. Por exemplo, né, esse projeto do ITBI nosso, se ele surtir um efeito que a gente está esperando, a gente vai corrigir uma série de cadastro, uma série de situações no cadastro. Proprietários, né? Então esse projeto virá agregar, mas nós não recebemos o produto final ainda, né? E quando receber, nós vamos divulgar daí, né, e mostrar. As Né? milhares de casas populares que foram construídas. Pois Quer é, dizer, muitas delas regularizaram, mas muitas não delas. tem, Hoje quase que não tem mais nenhuma, não é da forma como se construiu, né? de jeito Em nenhum. muitos casos não tem nada na prefeitura, né? Você pega, por exemplo, aquela região leste, né? Esse projeto piloto que nós temos com a empresa, pegou aquela região leste. A região leste cresceu muito. Você pega aquela região leste, cresceu muito. Então tem muitas situações ali que não está no cadastro imobiliário, né? Assim, de construção mesmo, né? De aumento de área construída, de novas construções, né? Então tudo isso tem que repercutir. Eu estou dando um exemplo, tá? Mas é Sim, toda a claro, cidade, né? claro. Toda a cidade. Secretário, com referência à condição de endividamento da prefeitura, quer dizer, a gente sabe, não é todas estas obras que tem aí, como está hoje? Ainda está tranquila? JB, a gente sempre cita a LRF, né, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Por exemplo, o município poderia ter hoje, pela LRF, tá? Nós poderíamos ter 120% da receita corrente líquida do município. Ano que vem, essa receita está projetada em 2 bilhões e 700 milhões. 120%, Podia ter 3 bilhões nós de temos dívida. 600 milhões em dívida. Entendi. Então, assim, mas isso que eu Agora, falo, analisando isso, é uma situação tranquila. ela é uma situação muito confortável, só que a gente tem que tomar um cuidado. O que eu falo lá? Nós temos que analisar a LRF, né, junto com o nosso fluxo financeiro também, porque às vezes nós temos um índice que está muito aquém do que estabelece a LRF, mas não temos fluxo financeiro. Mas todos os financiamentos que nós aprovamos, e está tudo certo, tudo dentro do nosso fluxo financeiro, não há nenhuma dificuldade em tocar com essa dívida que nós temos. E aí, quando eu falo em dívida, JB, nós temos 2 precatórios aí, um não entrou ainda, né? Dos precatórios que são chamados precatórios do transporte coletivo. Claro. Né? Então, nós temos aumento de dívida também, advém desses precatórios também que acabam... O que significaria isso? Por exemplo, um particular. Bom, a minha empresa, se eu devo 600 mil, quanto é que eu pago por mês de prestação? JB, se nós somarmos precatório, 1 milhão e 700, né? Mais a dívida nós temos... JB, eu vou chutar o número aqui, né? Entre dívida de INSS, né, CAPES, MEL, tudo, né? Nós temos no nosso orçamento da Fazenda, que eu lhe falei, 400 milhões de reais. Tudo nós empenhamos pela Secretaria de Fazenda, tá? Ah, entendi. Então, se nós tirarmos a folha de pagamento nossa, que é de 150 funcionários lá, a folha nossa não chega mais ou menos aí,
eu vou chutar aqui. Nós temos mais ou menos desse total aí, que tem que pagar no ano, né? Mais ou menos uns 300 milhões de reais. Pela dívida bancária né? também, né? Bancária. Então, nós temos a dívida do PASEP, a dívida do INSS, dívida da Capismel. Nós temos um parcelamento da Capismel que agora nós mudamos o plano de amortização e abreviamos essa dívida para 36 meses. Ela ia vencer em 2029, nós abreviamos para 3 meses. Então, isso vai, né? E ainda o prefeito tem a ideia do lançamento de algumas obras ainda em 2024. Também não vai ter problema, é Não. possível acrescentar. Tudo tranquilo. Tudo que nós. Para você dar uma ordem de serviço, né? Ou anunciar uma obra, você tem que ter lastro, né? Tudo isso aí é debatido antes desse anúncio. Então, tudo que nós estamos fazendo hoje e vamos fazer para o ano que vem, que está no nosso orçamento, tem um lastro financeiro, né? E aí, é aquilo que eu digo, né? A gente acompanha mês a mês, né? Então, assim, né? Como nós fizemos esse ano. Então, se lá na frente, por exemplo, a arrecadação nossa cair muito, daí o comitê gestor, nós vamos recomendar, né? Corte. Mas normalmente os cortes ocorrem na despesa de custeio, não investimento, né? Custeio do dia a dia, contratos do dia a dia, né? Hora extra dos servidores, enfim, aí que ocorre o corte, né? Investimento nós temos aí que tocamos. Só se for um caso muito, né, muito gritante, mesmo de queda na arrecadação, mas tudo que está no orçamento para o ano que vem vai ser executado. Ô, João, você falou sobre o precatório do transporte coletivo, aquela diferença de contrato, etc. E os precatórios do cidadão, eles estão regularizados? Lino, para nós termos certidão do TJ, a gente tem que estar em dia com os precatórios. Então, o município ele deposita todo mês, assim, 1.700.000, mais ou menos, né, todo mês. Então, o TJ, ele faz esse controle. O TJ fala assim, ó, ele daí tem uma ordem que ele usa lá, a ordem cronológica, aqueles precatórios alimentícios. Então, tem uma ordem que ele faz lá e ele manda para as varas em Londrina pagar. Mas o município, ele faz porque, pela emenda constitucional, nós temos até 2029... Para 2029 ou 30, agora minha cabeça não está. 2029 para quitar os precatórios. Então, o saldo remanescente precatório, nós depositamos todos os meses. O município está rigorosamente em dia. Se você não tiver em dia, você não consegue ter certidão, não consegue, né? Bom, estamos caminhando aí para o final. João, 2024, um ano eleitoral. Isso atrapalha? Tem previsão de atrapalhar? JB, nós temos que ter um cuidado muito grande. Eu falo para o prefeito, né, para todos os secretários lá. O ano que vem eu vou até propor ao prefeito fazer uma reunião com todos os secretários, né? Porque nós temos a lei de improbidade administrativa, nós temos a LRF, né? Então temos que ter todo o cuidado. Por exemplo, você admitir despesa sem lastro, né, orçamentário, é crime, né? Crime de responsabilidade. Então, tem uma série de requisitos que nós temos que observar nesse ano de eleição. Por exemplo, você não pode ter nenhum projeto que traga nenhum tipo de benefício fiscal que possa desequilibrar o pleito eleitoral, né? Então, tem a lei eleitoral, tem a LRF e tem a lei de improbidade administrativa. Então, é um conjunto de leis aí que os secretários, o prefeito, e, né, todo mundo, nós temos que observar para não gerar um problema para o prefeito e para o gestor, né? Então, o ano que vem vai ser um ano de execução do orçamento com muita cautela, muita prudência e também observando toda a legislação. Quer dizer, vocês, evidentemente, que podem, né, fazer contratações, mas desde que esteja tudo já no orçamento, como foi planejado agora para 2024. Essa é uma rotina nossa, né? Mas assim, a gente tem um cuidado ainda maior, né? Sim. Porque tem várias implicações a lei, né? A lei de improbidade, ela traz uma série de implicações, né? Em relação a restos a pagar a descoberto, por exemplo. Você empenhar uma despesa e não ter saldo para cobrir essa despesa para o próximo gestor. É um crime de responsabilidade. Então tem uma série de requisitos na lei que nós temos que observar para quê? Para o prefeito entregar à prefeitura com chave de ouro, ó. Cumprir aqui, né? Investimos na cidade e entregamos aqui, cumprindo todas as exigências legais. Então, o ano que vem vai ser um ano. Se esse ano foi difícil, JB, o ano que vem vamos elevar ao quadrado, né? Porque a nossa preocupação tem que ser muito maior. Agora, será que no final do ano que vem nós vamos estar com um programa tranquilo igual a esse, secretário? Olha, JB, vamos trabalhar muito e orar muito, né? E contar com a equipe nossa da Fazenda, do Planejamento, da Contadoria, enfim, dos nossos servidores públicos, né? Mas nós vamos trabalhar muito para entregar com chave de ouro. Mas tem situações, JB, que não depende da gente. Por exemplo, cenário econômico, né? Claro. O cenário econômico. Se tiver uma queda na arrecadação generalizada,
afeta as finanças do município, né? Aquilo que nós temos um poder de gestão maior, por exemplo, gestão do IPTU, do ISS, do ITBI, a gente faz o dever de casa, né? Mas tem coisa, o contenção de despesa, nós fazemos o dever de casa, mas aquilo que não depende da gente, que depende do governo federal, né? Da política fiscal adotada pelo governo federal, da política monetária adotada pelo governo federal, isso pode impactar negativamente nas finanças do município, nós vamos ter que tomar daí medidas corretivas, né? E a Secretaria de Fazenda vai deixar as demais fazer concurso público? Então, Lino, a gente tem que analisar o aspecto da LRF, né, do índice com o pessoal, e o aspecto em relação ao fluxo Preocupado financeiro. com a LR, né? Sim, eu desde quando eu estou entrando na prefeitura, me preocupa a LRF de 2000, né, a Lei Complementar 101 de Isso. 4 de maio de 2000, 4 de maio, dia do meu aniversário, a LRF. E na minha opinião são dois eventos mais importantes que ocorreram no Brasil, que é o Plano Real em 94 e a LRF em 2000. Uhum. E a gente trabalha para cumprir isso aí. Então, as contratações, ela depende muito do quê? Depende muito do nosso índice, depende muito do nosso fluxo financeiro, né? E depende muito da justificativa de interesse público também, né? Se a contratação, ela atende o interesse público, né? E atende a legislação, eu tenho o dever de liberar, nós vamos liberar. Só essa cautela que nós temos para tentar encaixar a contratação aos aspectos legais, né, do município. Muito bem. João, Lino, Wanda, estamos chegando ao final do programa. Wanda, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui. Feliz Natal para você, para toda a família. E, claro, o agradecimento por ter tirado essa hora no sábado para estar aqui conosco. Obrigada, eu que agradeço por poder participar de um programa tão bom como o de vocês e desejo a todos um Natal abençoado, com muitas renovações de esperança. Tá certo. João Carlos Barbosa Pérez, muito obrigado pela presença mais uma vez. Sempre é bom conversar com você e nessa segurança, não é, Lino? Puxa, que a gente tem hoje, desse período todo da administração aí, não é? Graças a Deus, com tranquilidade, sem aqueles velhos problemas que nós tínhamos em Londrina, não é? Nós lembramos, final de ano, uma dificuldade, não tem dinheiro para pagar o 13º, e como é que faz as férias? E hoje, graças a Deus, uma situação como essa. Muito obrigado e um Feliz Natal, viu, João? Perfeito, agradeço o convite, eu também. E nós colocamos sempre primeiro Deus, né? Depois o trabalho, né? Dos nossos técnicos da Secretaria de Fazenda. Então é um trabalho que tem que ser é um monitoramento, JB, que acontece todos os dias, né? E nós temos que monitorar e tomar medidas no momento adequado, né? Então, assim, é um trabalho que vai acontecer em 2024 e rezamos e oremos muito, né? Para chegarmos no final de 2024, nós estarmos aqui debatendo, né? E entregando, né, a prefeitura para o próximo gestor, o próximo prefeito, entregando com chave de ouro, né? Com as contas em dia, né? Com, se Deus quiser, recursos em caixa, né? Com equilíbrio das contas. Então, é um desafio pela frente. Eu quero agradecer o convite, fico à disposição e desejar a todos, né? Um Feliz Natal, com muita saúde, muita paz aí, né? E 2024, espero que seja um ano muito, muito próspero para todos nós, né? Obrigado pelo convite, estamos à disposição. Valeu, muito obrigado. Valeu, Lino Ramos. O nosso próximo encontro agora, na terça-feira, no Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade. Exatamente, né? E a gente aproveita e deseja a todos aí um sagrado Natal e que o final de semana um pouquinho mais prolongado seja de muita festa e muita bênção. Exatamente. E com isso, nós vamos chegando ao final do nosso Paiquerê Rádio Opinião Especial. Obrigado ao João Cortez aqui, a toda a equipe do Marcão Careca, ao Luciano Magalhães na nossa técnica, ao Wanderson Queiroz na supervisão técnica geral, ao Thiago Sadal na central técnica. E a você que nos acompanha, que tem nos acompanhado e nos dado essa grande liderança de audiência em todo o jornalismo da Paiquerê. Lembrando que sábado que vem estaremos com o último Paiquerê Rádio Opinião do ano, com o prefeito Marcelo Bellinati, começando às 10h30, meia hora antes. E lembrando que hoje, ali às 18 horas, nós estaremos na 91,7, somente com som, repetindo este Paiquerê Rádio Opinião Especial. Mas, se você quiser sugerir para alguma pessoa, para um amigo, um parente que não viu o programa, em som e imagem, ele está no YouTube, Paiquerê 91,7. Muito obrigado a você, a todos aqueles que têm nos acompanhado. Um felicíssimo e santo Natal.
que a chegada do menino Jesus traga muita paz, muita harmonia, muito amor, muita amizade, muita fraternidade para todos nós. Vem aí, aqui na Paiquerê em 91,7, o nosso bate-bola. Um abraço.